muito... Minha filha vai estudar. Nem que eu tenha que fazer coxinha da hora que eu acordo, até a hora que eu vá dormir, ela vai estudar e ela vai ser alguém. Muito forte isso, né? Quando a gente lembra disso. Foi a única pessoa que falava que eu ia ser alguém na vida. Mas eu nem acho que é porque eu demonstrava. Não, eu tenho certeza que não é porque eu demonstrava, mas é porque ela era mãe e ela desejava muito isso. No meu coração não me via tão grande para aquilo, né? Tanto que eu comecei, meu sonho era ser um jogador de futebol, como qualquer outra criança, né? E aí quando chegou na minha idade, assim, já que eu tinha cortado aquilo, eu via que eu não ia, né, Não evoluir. ia acontecer, eu né? sempre pedia a Deus, falava assim, Deus, se eu não consigo ser isso, que eu possa usar isso para conquistar o que eu almejo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Realcast. Estamos aqui no nosso 14º episódio do Realcast. E como vocês sabem, o Realcast só recebe convidados relevantes com conteúdo, vida real. E hoje o nosso episódio está muito especial. Estamos aqui com dois convidados altamente gabaritados, portanto, pegue papel e caneta, porque vamos aprender um tema incrível, nutrição, treino e marca pessoal. Eu costumo dizer que não existe marca forte num corpo fraco, e hoje a gente vai entender exatamente esse movimento e por que de fato não existe uma marca forte num corpo fraco. De um lado temos ela, nutricionista, influenciadora, referência nacional, uma mulher que fala de comida com alma e conecta milhões de seguidoras com um estilo de vida leve, possível e real. Ela é um papo reto, ela é direta ao ponto, mas traz resultados. De outro lado, temos ele, um personal trainer que transforma corpos, entrega saúde com propósito e é o profissional por trás da performance de grandes influenciadores no Espírito Santo. Nesse episódio, a gente vai falar sobre corpo, a gente vai falar sobre nutrição e marca pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Obrigada, Leti. Obrigada, Jonatas. Recebam com muito carinho Leti e Jonatas, meu personal trainer. Muito obrigada, fiquei até emocionada com essa descrição aí, é um prazer estar aqui, é um prazer estar contribuindo, compartilhando tudo que eu vivo, tudo que eu ensino, para ajudar as pessoas, e ainda mais com vocês, né, com o Jonathan aqui do lado, que também é meu personal, uma pessoa incrível, estou muito feliz, obrigada. Eu sou muito grato pelo convite, acho que é mais uma etapa que a gente pula, e estou feliz de estar aqui, compartilhar, né, nossa essência, os comportamentos, rotina, vivências, que é propósito, que é uma das coisas mais importantes. Que legal. Gente, olha só. Já viu aí que o nosso episódio, assim, tá um suprassumo, creme de la creme, né? E agora nós vamos começar do começo, porque hoje nós, né, Jonatas hoje é o número 1 das influenciadoras no Espírito Santo e ao lado, né, da prova viva disso. Vamos entender que agora, antes da gente entrar na expertise de vocês, da nutrição, de treino, quem eram vocês antes de se tornarem referência naquilo que vocês entregam hoje? Aqui eu quero inspirar e trazer, porque muita gente olha para a gente hoje, deve olhar para vocês e falar, nossa, para ela foi fácil, para o Jonas foi fácil, claro que foi, porque, né, então, quem eram vocês? Se você quiser, Leti, pode começar a trazer ali de onde surgiu a Letícia e o que aconteceu que virou essa potência que é hoje no Brasil. Então, eu era exatamente a minha persona, eu era a menina, a mulher, que não conseguia se identificar com o próprio corpo, que achava que nunca ia chegar em lugar nenhum, porque nem emagrecer eu conseguia, então eu não via valor em mim, nem como pessoa, eu achava que eu nunca ia ser uma boa mãe, uma boa esposa, profissional, nunca nem cheguei a cogitar ser uma boa profissional, porque eu não era boa aluna, eu não era boa filha, eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, sabe, rebelde. Tem os motivos, né, depois de muito tempo de autoconsciência, entende, buscando, né, os motivos. eu fui entender, não que justifique alguns comportamentos, mas eu era exatamente aquela mulher perdida.
E eu achava que eu precisava de ajuda. Não que eu não precise hoje e que não tenha quem possa me ajudar, mas eu nunca imaginei que eu estaria do lado onde eu ajudo as pessoas. Eu costumo falar do lado de fora do buraco, jogando a corda e puxando as pessoas. Então, quando eu percebi que a minha história, não só o meu conhecimento, não só o meu diploma, não só a nutrição, mas a minha experiência, a minha história, quem eu sou, tudo que eu passei, ajudava a transformar vidas, eu vi valor. Eu vi valor em mim. Eu falei, não, eu sou útil. E aí eu entrei de cabeça nisso, porque eu sou muito objetiva. Se eu vi que eu tô fazendo diferença na vida de uma pessoa, eu vou tentar 10, vou tentar 100, vou tentar 1000, eu vou tentar milhões. E aí eu criei esse propósito que eu achava que eu não tinha. Eu era aquela pessoa que pensava assim, propósito. Eu vi um monte de gente falando de propósito, mas sabe que propósito que eu tenho na minha vida, gente? Eu vou fazer o quê? Fiz nada de interessante na vida, só dei trabalho para os meus pais, só fiz merda a vida inteira. Que propósito? E aí, quando eu vi que eu conseguia ajudar alguém, eu falei, esse é o propósito. É eu pegar a minha história, minha experiência, tudo que eu sei, tudo que eu vivi, e eu também não sou engessada, né? O que eu falo aqui hoje, eu posso mudar amanhã, porque eu tô em constante aprendizado. Então, eu vou pegar tudo que eu vivo, toda a minha experiência, e eu vou passar para as pessoas. E eu vou fazer de tudo para que elas tenham a vida delas transformada. Então, a Letícia de antes era uma pessoa que não tinha noção da capacidade que ela tinha, das possibilidades que ela tinha e do merecimento que ela tinha. Hoje eu tenho total noção de que eu mereço, não por mim, mas porque Deus escolheu que eu merecesse e que tudo é possível e que eu tenho capacidade de conquistar o que eu quiser. E eu quero passar isso para as pessoas. Uau, uau, incrível. E o Jonatas? Quem era o Jonatas antes de se tornar hoje essa referência? Eu me olhava como um menino sonhador, né? Eu falava que no meu pensamento eu via a vida da minha família e eu achava que eu ia seguir a mesma rotina, né? E eu falo que acho que as pessoas me viam como um coitado, né? E eu tinha essa sensação, porque eu nunca fui uma pessoa de ser tão inteligente, sabe? De ser aquela pessoa assim, de olhar para as coisas e falar, sei fazer isso. Não era, mas eu era uma pessoa esforçada. Eu olhava as coisas e tentava aprender. Eu era muito de ver e fazer. Eu não conseguia, às vezes, pegar, sabe, detalhar as coisas, mas eu via e conseguia reproduzir. Só que no meu coração não me via tão grande para aquilo, né? Tanto que eu comecei, meu sonho era ser um jogador de futebol, como qualquer outra criança, né? E aí, quando chegou na minha idade, assim, já que eu tinha cortado aquilo, eu via que eu não ia, né, Não ia evoluir. acontecer, Eu né? sempre pedia a Deus, falava assim, Deus, se eu não consigo ser isso, que eu possa usar isso para conquistar o que eu almejo. Então, hoje, eu olho para trás e retrato tudo aquilo, eu falo que o futebol me ajudou muito, porque eu me formei como uma bolsa atleta. Uma bolsa É atleta. mesmo? Que E legal. assim, o que me colocava muito pra frente, eu falo que não só meu pai, mas meu pai e minha mãe, os dois, mas eu via que o esforço que meu pai fazia era o combustível para que eu chegasse onde eu estou hoje. Então assim, eu analisava assim, saía da faculdade, treino, chegava em casa meia-noite e às vezes não tinha, hoje tem Uber, né? Mas antes meu pai procurava alguém no bairro para tentar me buscar, porque não tinha ônibus. Então eu via esse esforço e falava, calma, tô dando mais um passo. Então, eu analisava porque eu sempre fui uma pessoa de fé. Eu acho que meu pai ele me ensinou muito isso. Eu sempre fui uma pessoa de fé. Eu tinha um sonho, às vezes eu não acreditava nele, mas eu tinha lá no finalzinho uma fé. Eu acreditava que Deus ele poderia me capacitar para me ser uma pessoa grande. E aí eu olhava outros profissionais de longe. Eu lembro quando eu comecei a estagiar, né, comecei a estagiar, eu já tinha essa visão. Eu vinha em cursos de outras áreas. Teve um dia que eu vi um curso aqui em Vitória que só tinha eu de estagiário. O outro era tudo empresário, dono de restaurantes famosos aqui em Vitória. E assim, isso eu conseguia, tipo Já assim, existia aquele desejo de crescimento, né? né? Já existia, só que às vezes eu não confiava na minha capacidade. As pessoas às vezes falavam, cara, você vai evoluir muito. E eu. Você era esforçado, Isso. mas não Eu se não. via. Acho que. Eu acho que eu não Isso não é consigo. pra mim. Isso não é pra mim. Isso é só pro pessoal da televisão. Perfeito, eu ficava de longe analisando isso, falava, Deus. Mas assim, eu falo que quando a gente carrega um propósito e a gente tira aquilo de. A técnica de jogo e você olha que. Não, o motivo que eu tô aqui é outro. Acho que Deus ele faz você caminhar. Eu falo que Deus ele não vai te pegar e fazer assim. Ele vai abrir a porta, colocar você na porta e falar, vai. Depende de você. Eu acho que eu sempre acreditei nisso.
Sempre acreditei no propósito que Deus tinha na minha vida. Entendi. Que legal, que legal. E eu queria fazer uma pergunta, e aí a gente vai começar a aprofundar, porque vocês já são muito bons naquilo que vocês fazem. Mas em que momento que vocês entenderam que ser bom naquilo que a gente faz não era o suficiente para eu ter o resultado que eu queria? E aí vocês começam a se posicionar como uma marca pessoal de verdade. Porque concorda comigo que vocês conhecem uma galera que é muito boa no que faz? Você bate o olho assim, caraca, fulano é muito bom no que faz. Em que momento que vocês entenderam isso aqui não é um consultóriozinho de dar receita de alimentação para as pessoas como nutricionista? Isso aqui não é uma planilhazinha de treino. Isso aqui é uma empresa, isso aqui é um negócio. Em que momento que vocês enxergam isso? Eu cheguei a abrir mão, não sei se vocês sabem, mas eu abri mão da licença de ser nutricionista. Hoje eu dei baixa na minha carteira, baixa temporária, porque eu não via resultado transformador na vida das pessoas se eu ficasse dentro daquelas regras do conselho do nutricionista, dentro de um consultório, seguindo tudo aquilo ali. Tive vários problemas com isso, porque era 1 hora que eu tinha com as pessoas ali. E aí eu ficava 1 hora, tinha que fazer anamnese, pesar, não sei o que, coisa que é importante, mas não é o mais importante. As pessoas estão com problemas emocionais, elas querem falar, elas querem ser ouvidas, elas precisam entender que o resultado delas é consequência do que elas estão sentindo, do que elas viveram quando elas eram crianças, talvez, o relacionamento que elas tinham com os pais delas, com os líderes delas, enfim. E aí eu via aquilo, eu tinha certeza que o problema da pessoa não era por causa do doce. Eu conseguia ver que o problema dela ia muito além disso. Era mais Só que eu não profundo. podia falar aquilo. Entendi. E aí eu comecei a pensar, como que eu faço para transformar a vida das pessoas além da profissão e além da minha identidade mesmo? Como que eu faço para deixar um legado? Como que eu faço para, caso eu morra hoje, o que eu tenho para transformar, o meu propósito continue transformando a vida das pessoas? E aí eu percebi que não se tratava de um serviço de uma pessoa, e sim de uma marca. E aí eu comecei, e eu tô começando ainda, tô no início ainda. Mas a minha intenção é ser uma marca que, assim, que transforma mesmo, não só mulheres, mas famílias, que é o que eu tenho muitos relatos hoje. Pessoas que querem emagrecer e depois falam assim, Letícia, agora eu nem tô preocupado com isso Resgatou mais. meu casamento. Você mudou a minha vida. Meu casamento foi restaurado, a minha saúde foi restaurada, a minha família, hoje eu consigo brincar com os meus filhos. Muitas cartas de suicídio eu recebo. Eu ia me matar, e por causa de você, hoje eu não quero nem pensar nisso mais. Então você trouxe de volta para mim a oportunidade de viver. Então não era só uma questão de emagrecer, não era só uma questão de nutrição, era uma questão de propósito, de transformação. E uma pessoa só, um ser humano, não tem como carregar isso. Então precisa ser uma marca, precisa ser uma coisa bem forte. Uma comunidade, um movimento. Um Você movimento, criou um exatamente. movimento. Então eu comecei a me posicionar dessa forma, porque eu quero que fique, eu quero que vá além de mim, eu quero que as pessoas consigam pegar o que eu tenho para passar, independente da forma que eu falo, independente do tom da minha voz, porque as pessoas têm muito disso, você fala muito alto, você não sei o quê. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu sou um ser humano, eu erro pra caramba, eu tô arrependida do que eu acabei de falar aqui agora. Você pode, por favor, ouvir o que eu tenho pra falar e esquecer quem tá falando? Então, o meu objetivo para me tornar marca é isso, eu quero que as pessoas vejam além da Letícia, eu quero deixar um legado mesmo para famílias. Uau, incrível. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a palavra-chave é legado. Porque o Jonatas de antes para hoje, antes eu vi o que? Eu tenho que passar um treino para uma pessoa. Eu tenho que deixar ela desse jeito, eu tenho que fazer isso. E às vezes a gente era muito focado nisso e não via como que a pessoa chegava até você, sabe? E eu comecei a analisar quando eu saí da minha primeira academia, que eu era de sala. E eu via a importância que eu tinha na vida das pessoas. Eu lembro que eu sempre via algumas situações, principalmente acontecia com mulheres, e eu ficava pra mim. E eu não achava, na verdade, não era normal. Eu falava, será que eu nunca imaginava que isso acontecia comigo? E várias pessoas chegavam perto de mim quando eu ia explicar exercício, e eu olhava assim, tava cortada, sabe? Mulheres cortadas, meninas novas. E Se aí, mutilaram, né? isso. E aí eu falava, largava treino de lado e ia conversar. Falava, que situação, o que tá acontecendo? Posso te ajudar? Cara, você é bonita, pra que fazer isso?
E eu falava mesmo, Jesus te ama. Eu colocava sempre Deus na frente. Legal. E quando eu saí, no meu último dia de despedida da academia, eu encontrei uma menina que ela também estava nessa situação. E pela primeira vez eu fui num colega meu de sala e falei assim, por acaso isso aqui já aconteceu com você? Ele, o quê? De aparecer pessoas assim? Ele, não, nunca. E eu comecei a analisar isso, porque era coisa de todo mês aparecer 2, 3. E eu falava isso. E aí eu comecei a entender qual que era o meu propósito, que não era só treino. Falar, cara, eu acho que eu tenho que ajudar pessoas mesmo. E eu comecei a me comportar melhor, a entender realmente o que eu tinha que falar, como eu tinha que falar, o que falar, como me posicionar. E eu comecei a ter uma outra visão sobre a minha profissão. E quando eu cheguei, por exemplo, em Vitória, eu lembro que uma pessoa falou comigo, também profissional, que é o Cadu. Ele falou comigo uma coisa assim, ele me via muito técnico. Porque, sabe, aquela pessoa presa no local. Ele me chamou no canto e falou assim, olha aqui, até quando você vai ficar desse jeito aí? Quem que você quer... Quais as pessoas que você quer atender? Pessoas técnicas, que são, exemplo, às vezes muito chata, preocupada com percentual, com corpo, com tudo. Não que isso não seja importante. Até quando? Eu analiso você aqui, você só tá uma pessoa bitolada, olhando, sabe? E o outro lado? Eu acho que você tinha que pensar nisso. Eu fui pra casa nesse dia pensando, e quando eu voltei a trabalhar, eu falei assim, é isso. A minha chave acho que virou aí. E aí, por exemplo, depois eu fui encontrando outras pessoas. Por exemplo, a Leti e o Renan que falavam comigo. Qual o seu propósito? O que você tem que entregar? Essa pergunta era pesada pra mim. O que você tem pra entregar? Será que é, tipo assim, eu imaginava. Será que é treino? É forte. Só treino? Porque muita gente acha que eu vou entregar a técnica, né? Eu vou entregar aqui o treino, eu vou entregar a sua planilha, eu vou entregar a sua dieta, eu vou entregar, mas e o ser humano que tá ali, né? Eu costumo dizer que marca é sobre percepção, é sobre fazer sentir. Como que as pessoas se sentem ao ter contato com você? E quando você aguça isso, cara... E é esse lugar que muita gente que é muito bom na técnica e tá lá, nossa, mas eu sou PhD, eu fico vendo no ramo médico que eu tenho atendido algumas médicas para trabalhar a marca delas. Nossa, mas eu tenho esse é muito cheio de si, né? Tá, mas a gente não tá falando sobre a técnica, a gente tá falando sobre o outro. E vocês trouxeram isso com muita propriedade, assim, e se importar com o outro. E a gente malha tem pouco tempo, né? Mas várias vezes eu cheguei na academia assim, exausta, não dormi bem, por vários motivos. E aí, não, Ana, tranquilo, vamos fazer um treino mais tranquilo. E não deixa de treinar, né? Porque você não dá moleza pra gente, né? Mas vamos fazer um treino. E é isso, é você olhar para o ser humano, é ser um ser humano diante de um ser humano, né? E é por isso que vocês são onde são, né, gente? Porque enquanto a pessoa ficar nesse momento, nesse lugar de técnica, não, porque eu sou muito boa no que eu faço, que eu sou PhD. Eu tenho não sei quantas pós, um doutorado, não sei o quê. Exatamente. Eu não tenho nenhuma pós, tá, gente? Nenhuma. Tem nutricionista que chega e pergunta, mas você fez qual pós, qual curso, não sei o quê. Eu falo, minha filha, não é por esse caminho. Mas você enxerga as pessoas. Você tem que enxergar as pessoas. Tem dia que eu vou fazer live e eu falo assim, hoje eu vou falar sobre alimento, técnica, porque tem que falar, também tem que falar isso. Aí entra uma mulher com problema, com abuso no casamento, como é que fala? Como é que eu vou falar de comida? O que tem a ver batata com arroz, macarrão? Esquece isso. Ela não vai nem. Aí eu entro na cabeça dela, ela chora e sai sorrindo, e depois começa a me mandar texto, ai, mudou minha vida e não sei o que, por causa daquela conversa. Exatamente. Às vezes um direcionamento que você dá, você faz muito isso. A pessoa chega pra malhar, você conversa com a pessoa. Eu falei esses dias, a gente tem que juntar pra pagar um plano de saúde pro Jonathan, pra ele ir no psicólogo, porque ele tá atendendo a gente. Tô segurando a mochilinha aqui, cheio de coisa, levando pra casa. Cada hora é um aluno com ele. Eu problema brinco diferente. que o contrato meu com ele é videomake, treino e psicologia. Entendeu? Geral. Aí eu falo, cadê aquelas 3 cláusulas? Nossa, você vai cumprir ou não? E hoje você só deu o treino. E o videomake. Mas é isso, a gente brinca. Mas é isso. E por que cada vez mais ele está sendo procurado? Cada vez mais você está explodindo? Por que isso? Porque vocês estão preocupados com a transformação que vocês entregam. Não é sobre Ana, eu falo que quando a gente fica muito preso também à técnica, não que você não tenha que ser técnico. Claro que faz parte. Isso, acho que isso é um ponto que tem que ter. Mas eu falo que uma das coisas que você tem que ter é percepção. Você tem que analisar. Você já olha pra pessoa e você sabe que ela não tá bem. Uhum. E aí, você vai ser o quê? O duro de seguir uma coisa ali que você colocou e tem que fazer? Antes eu era assim.
até eu começar a entender as pessoas. Eu, por exemplo, teve uma semana, foi até engraçado. Parece que todo mundo tava todas as minhas alunas estavam naquela fase. Porque eu cheguei um dia na semana, segunda-feira, eu comecei a dar aula pra uma pessoa, e aí, TPM, né? primeiro exercício, eu ali, bora, mais uma. Quando eu olhei, ela olhou Não pra vai. mim, ela chorando. Eu falei, Não fui eu, hein? Tem que que ter estabilidade de também. chegar pra entender. mim e falar assim, hoje não rola. Sabe o que eu fiz? Falei, tá bom, vamos na salinha, fiz uma liberação, troquei um... Saiu feliz. É isso. E assim, eu acho que faz parte do propósito, sabe? Entendi. Então é chorar. Não, calma, nem sempre. Na próxima, nem então, eu vou chorar. Desculpa isso aí, né? Nunca Mas- chorei, porque eu não ganhei essa liberação ainda. Não. Só no primeiro dia. Mas assim, é você perceber, sabe? Ter aquela percepção do que você tem que... Tem dia que, beleza, vamos treinar, tá todo mundo empolgado, tá com energia lá em cima, vai ser muito bom. Mas tem dia que a gente tem que ter aqui, calma aí. É fase. É E a isso. gente tem que respeitar. A gente tem fase, Exatamente. sabe? Tem que conseguir enxergar o ser humano por Eu trás. falo que, do meu lado, quem não tem problema? É. Várias pessoas, tem conta pra pagar, tem várias Todo coisas. mundo tem Mas jeito. quando eu saio de casa, eu falo que eu sempre quando eu saio de casa, eu falo assim, Deus, esteja na direção do meu dia. Tome conta da minha agenda. E outra, quando eu chego na porta da academia pra trabalhar, só se eu estiver muito mal, mas eu vou estar do mesmo jeito, passando mal do mesmo jeito, vou brincar, vou rir, porque a pessoa que tá ali não tem nada a ver comigo, Exatamente. sabe? Às vezes ela tá ali pra desabafar e se eu estiver soltando tudo em cima dela, já era. Ela vai voltar o quê? Frustrada. Fui lá pra tentar, tô voltando mal pra casa. Eu acho que tem que ter a noção. E eu acho que muita gente erra nisso, em não ter essa noção. Em achar que a pessoa é uma máquina e você tem que martelar o tempo todo em cima dela. São pessoas que não foram respeitadas dessa forma, então não sabem respeitar o outro. Eu já tive Exatamente. muita dificuldade com isso. Eu não conseguia ver as necessidades emocionais das pessoas. Eu pensava assim, faz o que você tem que fazer. Cada um faz o que tem que fazer. Se não fez, o problema é seu, vai ter resultado ruim, não sei o que. Não, É aquela fala, existe... tô ganhando. Tem gente que fala assim, né? É. Tô ganhando, tá bom. Existe Tá um bom. corpo físico, mas existe uma mente e um espírito Perfeito. também. É uma tríade. Então não é só o físico, não é só faz que tem que fazer, não. Tem muitas coisas É envolvendo. muito forte. E você tem que trabalhar, ver, conseguir enxergar cada vez mais isso nas pessoas. Perfeito. Isso é uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? E o que vocês trouxeram, a questão da espiritualidade, a gente nem tá falando de religião, mas quanto mais intimidade você vai tendo com Deus, com o Criador, você vai entendendo que é tudo sobre o outro, né? Perfeito. E aí você olha, tá, eu tô ali, eu quero alta performance, eu quero ter percentual de gordura baixa, eu quero fazer um treino legal, mas eu sou um ser humano e talvez aquele dia eu não vou estar tão legal. E você ter um profissional ali que olha para você com esse olhar, eu te falo, isso não tá na prateleira do mercado, não. Ana, Isso é raro. e isso é o que gera resultado, sabe? Fala que você motiva a pessoa a estar ali. A pessoa às vezes vai lá e faz... Tem uma pessoa, não posso falar o nome dela não. Começa com S. Sam, brincadeira. Ela vai ver. Mas tem dia que ela chega lá e treina 10 minutinhos e beleza. Mas foi 20. Imagina se eu fosse uma pessoa de massacrar sempre. Ela nem ia sair de casa. Se ela não Posso te tivesse contar bem. um segredo? Eu acho que eu nunca te contei isso. Eu nunca tive... Ó o Realcast, ó o Vai Realcast. soltar. Eu Tá. nunca tive constância na academia e eu nunca suportei um personal por mais de 3 meses. Tem quanto tempo que eu tô com Olha, você? é É mais de mesmo? ano já. Eu falto Uau! academia. Não, todo dia. E me manda mensagem ainda. Tô aqui. Até passando mal, né? Que legal, Eu acho que isso é importante, sabe? É você entender mesmo. que legal. Isso é legal. Incrível Muito isso. bom. É exatamente sair da técnica. Ok, não que a gente tá falando que você tem que ser ruim na técnica, tá? Não, ele é Entenda, excelente. não é sobre isso também. Tem que ser muito bom Tem na que ser técnica. muito mas, bom, tem que assim, estudar, ser tem que ter bom hoje na conhecimento. técnica já não te torna diferente mais. Isso. Eu canso de falar isso com as pessoas. Porque eu sou muito... Tá, mas isso é o básico, filho. Isso é o arroz com feijão, tá? O que mais você tem para entregar? Uhum. Por que eu devo escolher o Jonatas e não devo escolher um outro que tá ali? Por que eu devo escolher a Leti e não escolher uma outra pessoa que entrega a mesma entrega? Porque eu me conecto com você, com o seu estilo de vida, Perfeito. com seus valores, com o Isso. que você acredita, com o que para você é inegociável, O que você prega, né? com o que você prega, exatamente. Eu, por exemplo, eu falo muito isso para as minhas alunas. Elas ficam assim, mas por que eu vou ficar mostrando a minha vida? Eu falei, porque as pessoas não vão comprar o seu serviço. Elas vão comprar você antes de comprar o seu serviço. Então, por exemplo, se eu chego na academia, eu tenho um personal que não me respeita, que fica olhando para minha bunda,
que fica pegando no telefone, como você falou. Isso. Eu tenho um personal que não cumpre com o horário, um personal que, entendeu? Que não coloca Deus em primeiro lugar. Eu não negocio isso. Entendeu? Que não é família. Eu não estaria com você. Por mais que você fosse, desculpa o termo, foda naquilo que você fizesse. Entende? E as pessoas se identificam com isso. Então, e aí é onde você começa a fazer o outro sentir e explode, vira essa potência que vocês são. Agora você falou uma coisa interessante que eu queria, inclusive, perguntar. Que você disse aí, você trouxe que às vezes você olha para a pessoa e você vê que a dor dela não é sobre o emagrecimento. Então, você acredita que o problema está no alimento ou na mente da pessoa? E por que as pessoas continuam escolhendo? Por exemplo, eu vou tomar uma bebida destilada, vou tomar álcool, ou eu vou comer um açúcar. Se eu sei que se eu tiver aquilo como hábito de vida, se eu sei que se eu beber todos os dias, se eu sei que se eu comer chocolate todos os dias, eu amo chocolate. Se eu sei que se eu não fizer treino todos os dias, eu sei disso, eu sei que se eu fizer eu vou morrer. Mas ainda assim as pessoas fazem. Vamos lá. O problema não está no alimento. O problema final não é o alimento, não é aquilo que a pessoa escolhe comer. Sim, começa pela mente e pela emoção. E por que as pessoas ainda assim escolhem fazer as coisas erradas sabendo que tem que ser feito? Porque elas não sabem quem elas são. E elas não sabem a capacidade que elas têm. Então, isso me deixa emocionada, porque você pega uma mãe de 4 filhos, que carrega tudo nas costas, e não consegue emagrecer, que foi abusada, que foi abandonada, e ela fala, eu me esforço, eu faço dieta desde que eu me entendo por gente, eu já tomei até remédio, eu já gastei todo o meu dinheiro com dieta, com academia, e eu não consigo emagrecer. O problema não é o que você está fazendo agora, é o porquê que você acha que você não consegue emagrecer, é quem você acha que você é, o valor que você não vê em você, isso te impede de emagrecer. É forte. Então, o meu maior objetivo é mostrar para ela o valor que ela tem. Quando eu faço isso, aí eu ensino o básico. Esse alimento aqui é mais calórico, esse daqui é menos calórico, você tem que comer quando você tá com fome, não deixe beber água, faça atividade física, cuida da sua mente, do seu ambiente, básico. Mas primeiro o mais difícil é eu fazer ela ver valor nela, coisa que ela nunca viu, porque cresceu num ambiente tóxico, onde o pai e a mãe falavam, muitas vezes porque trouxeram bagagens também, nunca foram bem tratados. Receberam, né? Exatamente, não tô falando que a culpa de todo mundo é do pai e da mãe, mas a pessoa foi, desde criança, fica quieta, você não sabe de nada, come, toma aqui esse pacote de biscoito, para de falar. Sua opinião, criança não tem vez, criança tem que ficar quieta. E aí cresce sem valor, aí vê... Você sabe que na casa dos meus avós, só você me fez lembrar, na hora da comida, minha família é do interior, então a gente ia muito pra roça, né? A gente subia numa Toyota e a família toda pra lá. Na hora da comida, as crianças tinham que sair de dentro de casa. Tinha que ir pro terreiro, café, né? Terreiro, aí você ficava sentado debaixo de um pé de árvore, deixar os adultos comer primeiro. Depois a criança. E depois a criança. Porque a criança não tem... Olha isso. Não, sabe por quê? Porque meu avô não suportava ouvir conversa de criança. Tudo bem que eu costumo dizer que nós somos vítimas de outras vítimas, né? Então não existe o culpado, existe uma cadeia, um efeito dominó. Ele recebeu algo medonho e trouxe isso para a vida dele, replicou isso na vida da minha mãe, enfim. Só que eu decidi romper esse ciclo. Exatamente. Eu decidi romper esse ciclo. Mas assim, o que você falou aí de come aí esse biscoito ou fecha a boca... Cara, você me levou lá para aquele lugar agora. Olha, tá fazendo que loucura. Bagunça demais. Aí você não percebeu que sempre que uma mãe tá com o filho levando no parquinho, tem sempre um pacote de biscoito? Começa a fazer bagunça, começa a brigar. Não, senta aqui, toma, come isso daqui. Calam as crianças com comida porque aprenderam a ser caladas com comida. E comida não foi feita para calar a boca, nem para engolir emoções. Comida foi feita para matar fome. Foi só para isso. Quando as pessoas confundem o significado das coisas, o resultado nunca vai vir do jeito que ela espera. Nossa, forte isso. Isso é forte mesmo. E é sobre isso, é sobre a pessoa conseguir entender, porque se ela não tiver acesso ao conhecimento, a esses conceitos, ela não entende, ela acha que o problema é com ela, ou que Deus não ama ela, ou que ela não merece, ou que, sei lá, o propósito dela é sofrer, ela tá pagando o pecado de alguém, do avô, do tataravô dela, que ela tem que pagar. Começa a inventar um monte de coisa na cabeça dela, que é genética, mas não é, ela só precisa identificar que
o que fizeram com ela quando ela era criança, ela não tinha responsabilidade nenhuma. Mas agora, quando adulta, ela tem o poder e a decisão de quebrar esse ciclo, de falar um basta. Todo adulto é responsável pelo resultado que tem. Toda criança não é responsável, mas quando eu me torno adulto, o que fizeram comigo quando criança, eu tenho a responsabilidade de ir ali e falar assim, ó, chega, eu me respeito, eu me amo. E você parou para pensar que as pessoas, principalmente as mulheres, que se queixam muito de emagrecimento e de vaidade, autoestima e tudo mais, são mulheres que sempre falam, meu marido não me ama, meu marido não me respeita, a minha mãe, meu pai. Isso. E aí eu trago para elas a seguinte situação: como você quer esperar que alguém te ame, te respeite, se você não faz isso por você? Se você é a maior interessada na sua vida e não tá fazendo. Como que ela vai se amar e se respeitar se ninguém ensinou isso para ela? Exatamente. É o ponto de partida, né? Pra tudo mudar. Então, você tem que mostrar para ela, sim, a comida é importante, fazer atividade física é importante, está dentro dos 5 pilares que a gente já vai falar. Mas primeiro você precisa entender que o que fizeram com você não foi culpa sua, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você é responsabilidade sua. Se você vai dar um basta, você que decide. Se você vai continuar se sentindo assim, é você que decide. E não é fácil, mas é uma coisa totalmente possível de sair, de resolver. Incrível, incrível isso. Nossa, eu fiz uma viagem que você me fez viajar nesse lugar de não é para você, tipo, antigamente era dinheiro papel, né? Não peguem dinheiro não, que lava a mão que é sujo. Aí você vai querer dinheiro perto de você? Você não vai, cara. Só que a gente só tem essa consciência agora e graças a Deus que a gente tem acesso à informação, acesso ao conhecimento e busca isso, né? Eu, como estava falando aqui antes do episódio, eu tive que fazer muito curso de comportamento humano para chegar nesse lugar, de olhar para mim e entender quem eu sou de verdade. E hoje eu pergunto para as pessoas, né, nos meus cursos de mentoria, quem é você? Ah, eu sou fulana de tal, filha de ciclano. Não estou perguntando o nome do seu pai e da sua mãe. Ah, não, eu sou empresário. Não estou perguntando sua profissão. Não estou perguntando sua habilidade. Estou perguntando quem é você. Se tirar sua profissão, se tirar sua habilidade, se tirar que você é personal, que você é nutricionista, o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, e no que você é bom, o que sobra? Ninguém sabe responder. É uma pergunta difícil, né? Ninguém sabe responder. Porque enquanto a pessoa não Difícil para quem está entende... despreparado. Verdade, claro. Exatamente. Quando a pessoa não entende quem ela é, aí é aquilo que eu falo, a gente dá ao outro o poder de decidir sobre quem eu sou. E aí você fica sempre encaixando naquela caixinha ali. Você vai mudando, né? Exatamente. Aqui eu sou arrogante. Aqui eu sou a que se acha. Aqui eu sou... Cada um fala o que quer sobre você. E você vai pegando aquilo. E por isso que muita gente não sobrevive na internet. Não sobrevive. Por quê? Lá é um lugar onde qualquer um fala o que quer de você. Se você não sabe quem você é, cada hora você vai ser uma coisa. E aí você vai desistir. E você já deve ter sentido na pele essa emoção, né? Eu ficava chorando de eu imagino você, deve ter sentido na pele essa emoção várias vezes, né? E é sobre entender quem você é, porque senão vai te... É literalmente entender que a sua casa foi construída na rocha, porque se bater o vento, filha, e não foi na rocha... Eu falo que pra pessoa pra ela gostar de mim, ela tem que me ouvir por pelo menos 10 minutos. E menos que isso ela não vai gostar. Ela vai achar que eu sou arrogante, prepotente, não sei o que eu grito. É sempre assim, né? Porque se você entrar numa live minha e se tiver alguém falando qualquer coisa que eu acho já assim... entrei, você esculhamba. Então, eu me identifico, eu gosto da esculhambação, porque eu acho que é onde tem resultado mais rápido. Eu sou da ação, né? Mas quem tem aquele comportamento tipo do meu marido mais conservador, mais técnico, aquele comportamento analítico, vai ter que ter 10 minutos mesmo. Precisa de 10 minutos. É porque chega gente falando qualquer coisa, já fica me dando uma identidade que eu não tenho. Você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Eu fico, pera lá, eu tô dentro da minha casa. A live é minha. Se você não gostou, tem um X aqui na direita, aqui ó, em cima, é só você apertar e sair. Não faz sentido eu ficar aqui escutando sua esculhambação. O que eu fiz pra merecer isso? Não, porque antes eu quase parei por causa disso. Eu ia parar. E hoje são, assim, milhões de pessoas que são transformadas. Você não parou? Eu não parei porque eu decidi ouvir a Deus e não a mim. Porque se fosse ouvir a minha carne, eu tinha parado. Eu tinha parado ontem, eu tinha parado hoje, eu não tinha vindo aqui. Eu tinha parado sempre. Mas eu decidi colocar a voz de Deus acima da minha. Então eu comecei a pensar que eu sou um quebra-cabeça, eu sou uma peça de um quebra-cabeça gigante. E que se eu não fizer a minha parte, eu vou acabar atrapalhando a sua parte. E eu não quero atrapalhar a sua parte. Quando eu conheci, por exemplo, a Led na internet, eu imaginava que era sobre dieta mesmo. Até
pouco tempo atrás eu comecei a entender e ver, aí eu perguntei, como é que você faz? Um tempo atrás eu perguntei, o que você faz lá dentro, né, desafio. E ela me falou uma coisa que é bem interessante, ensinar a pessoa a realmente acordar de manhã, orar, pedir direção a Deus, conhecer a Deus, e aí depois vem as outras coisas. E eu falo, cara, isso é a base de tudo. Porque quem tá de fora imagina que é só assim. Você já parou pra pensar que eu tô aqui agora uma coisa, gente? É papo, bate-papo entre 3 pessoas, tá? Vocês vão participar aqui. Que você só atrai alunas que levam Deus a sério? Sim. E as que não levam Deus a sério, elas não ficam no seu caminho? Ou acabam levando. Entrando também. É. Eu falo que é assim. Ou ele carrega, mas se não carrega, não fica muito tempo? É. Agora que eu parei pra pensar Sim. isso, quase todas, assim, que eu conheço, todas que eu conheço, né? Eu não Energia, conheço né? todas. Eu acho que as pessoas se Sim. conectam também, É. sabe? O ambiente... Eu falo que onde Deus está, o ambiente é diferente. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Acho que a energia é diferente, a conversa é diferente, é uma coisa... Ninguém quer, tipo, usar palavras pra, tipo, trazer coisas más. Eu acho que é mais pra evolução. Todo mundo de aluno que eu tenho, por exemplo, as conversas são o quê? De você evoluir, Uhum. sabe? Eu nunca cheguei numa pessoa e falei assim, expressei algo e a pessoa falou, não, pra que isso? Nunca. É sempre coisas positivas. E aí a gente vai pensando, cara, é perto dessa pessoa que eu tenho que estar. Sabe qual a percepção que eu tenho dele lá na academia? Às vezes, que ele é o prefeito da academia. Cumprimenta todo mundo. A pessoa tá lá treinando, ele para o que ele tá fazendo, vai lá, cumprimenta. Sabe o nome de todo mundo. Sabe, todo mundo fez, gente, é o prefeito da academia. Mas isso é importante, porque quando eu trabalhei em sala, por exemplo, eu atendi as pessoas como se eu fosse personal. Há muito tempo, quando eu entrei numa reunião, né? E você era o quê? Estagiário? Eu era professor de sala. Quando eu era estagiário, eu já entendi, fazia isso. Quando eu vim para professor de sala mesmo, já chegou um tempo de ter uma reunião e falar bem assim, olha aqui, eu acho que você tem que mudar o seu jeito de trabalhar. Porque se você faz isso, a gente também tem que fazer. E a gente não é personal de ninguém. A forma Senão de... tá ficando muito discrepante. Você entendeu? De atender as pessoas. Só que eu sempre atendi as pessoas, independente da pessoa que era. Sabe? Desde quando eu trabalhava numa academia, né? Antes da Bodytech, né? Que é referência, eu atendi as pessoas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tinha dia que eu não almoçava. Porque eu ficava com medo da pessoa se machucar. Porque quem tava passando aquilo era eu. Eu ficava lá até É o um final. senso de responsabilidade, Então, né? Essa conexão, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de chegar, dar bom dia, falar independente se eu não conhecia. Eu falo que isso também é caráter. É a pessoa que você é, sabe? E as coisas fluem assim. Porque se você inverte a situação, faz aquilo pra receber algo em troca, Não rola. você não vai acontece, conseguir nada. Não Eu acontece. acho que tem que ser a coisa mais natural possível. E aí, agora, eu já quero, ainda dentro desse assunto, o que você acha que faz com que o Jonatas hoje seja procurado por mulheres que estão nesse nível de busca de alta performance? O que você acha? Porque você comunica hoje com um público específico. Eu noto as suas alunas, hoje o seu público é maciçamente feminino, não é isso? E, cara, assim, bizarro o nível de... Você dá aula para elite hoje ali, né? Só gente O chique. que você acha o que tem por trás desse bastidor aí que faz com que você seja buscado? Porque uma coisa que eu achei interessante, eu tava começando a malhar com ele, e a gente conversando, ele falou assim, não, porque as pessoas acham que fulana treina comigo é de graça, elas não pagam, Como se você fizesse troca, como né? se você fizesse Permuta. só troca para telas como aluno. Aí eu falei assim, como é que eu ia estar vivendo aqui, será? Exatamente. Como é que tá pegando esse carro novo aí agora, essa semana? Mas O que você acha que faz com que você seja procurado por esse público? Será que os outros acham que eu não te pago? Não, eu pago. Pago eu todo acho mês. que- fala aí pra mim, todo me dia ajuda aí. 20. Ah, Todo dia 20. eu mando Não, boleto, vou ter que começar a Aí, mandar quando ele boleto me falou agora. isso, eu falei, sério que as pessoas acham que você dá aula porque a pessoa é influenciadora? Eles acham, Ana. Tem gente aqui dentro que acha. Eu falei, não é possível. Eu falei, e as suas contas? Vão, né? Meu Deus. Ana, eu acho que... E aí, vamos voltar a falar de novo, né? Eu acho que no assunto Deus sempre vai estar em jogo. Não tem como tirar Não tem ele, como né? tirar ele. Uma vez eu contratei uma estrategista, só um parênteses. E aí ela falou assim, olha só, Ana,
você é incrível, você tem uma energia muito incrível, mas eu acho que você fala muito de Deus. E você pode repelir muita gente que. Aí entra esse negócio, aí eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você quiser continuar trabalhando comigo, você tira tudo de mim, mas você não tira Deus. Se você pedir pra eu fazer 10 stories, dos 10, 11, você vai ver que eu vou trazer Deus pro negócio. Aí ela tomou um susto tão grande, porque eu já logo de cara, eu respiro isso, né, gente? Eu fui criada na igreja presbiteriana, estudando Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Então, assim, eu não tô falando de religião. Mas aí ela falou assim pra mim, nossa, mas isso é tão forte pra você. Eu falei assim, isso é inegociável pra mim. Aí ela nunca mais tocou nesse assunto. No final das contas, o que ela fez? Se batizou. Foi lá, se batizou, se converteu e tá tudo certo. É melhor. Mas, né, eu peço isso muito a Deus, em oração mesmo. Eu falo assim, Deus, me coloque perto de pessoas, ou coloque pessoas próximas de mim que me aproximem do Senhor. Eu falo sempre assim. Chega até a emocionar, gente. Mas é porque a gente não pode perder a nossa identidade, sabe? Eu falo que a gente tem fases que a gente vive, que parece que a gente está distante, porque Deus, ele continua no mesmo lugar. Isso são fases que a gente vive, mas eu falo que ele sempre tem que ser prioridade, independente da fase que você está. Então, uma das coisas que eu acho que conecta a pessoa primeiro é o que você vive, e uma palavra muito importante, respeito. Porque por fora tem aquilo, né? Mas como é que você consegue dar aula pra esse tanto de mulher? Mas eu falo assim, cara, esse é o seu pensamento. Meu pensamento e a minha visão sobre elas são outra. Você Porque sabe que o meu marido não me deixava malhar com personal homem, né? Eu malhava lá em Vila Velha com personal homem, mas porque assim, era também, tipo você, super, ele é, né, super respeitoso, super, ele veio do fisiculturismo, então ele olha pra gente enquanto um atleta, ele olha como arte mesmo, enfim. E quando nós viemos pra Vitória, ele falou assim, olha, eu só tenho uma exigência, você não vai malhar com homem. Aí vem o Jonatas aqui, me indica o outro Jonatas, eu falei, e aí? Não. Ele falou, vamos lá, deixa eu conhecer de longe. Fomos na Baritec, nem falamos nada com ele. esperava um Ficamos cara, observando. esperava um cara forte, né? Alto, tamanhozinho. E aí, quando você falou a questão do respeito, isso é muito forte mesmo em você. Isso E aí eu falo, respeito, né? Eu falava assim, que cuidado. Eu acho que é uma forma. Eu tenho certeza que todas as minhas alunas, elas se sentem cuidadas. Mas numa forma assim, até mesmo, não só como de parte técnica, mas também como pessoa, né? Porque hoje eu falo que além de trabalhar, de dar personal, fora da academia eu consigo ter a mesma convivência. Não só com elas, mas com família também. Esposos, sabe? Filhos. Acho que vai além daquilo, vai além de um treino, sabe? transcende, né? Aí Isso. você fica o amigo mais chegado que o irmão, né? Vocês E aí eu acho que isso vai abrindo uma visão de quem você é. Quem é o Jonatas? Esse é o Jonatas. Sabe? Essa é a percepção. Ele é bom em questão de passar treino, de ser um bom personal? Sim, porque esse é o meu trabalho. Mas as outras coisas é que se sobressai. E uma das coisas que eu falo é respeito. Acho que a gente tem que olhar sempre para nossa profissão. O que você almeja? Qual o seu propósito para aquilo? É o quê? É usar aquilo para fazer outras coisas? Ou é usar aquilo para ter um... Realmente, porque eu falo assim, que se eu não vivesse isso, eu tenho certeza que Deus ele não ia abrir tantas portas que ele tá abrindo para mim, sabe? Eu então falo assim, se tá acontecendo isso é porque eu tô no caminho certo. Se eu não tivesse, com certeza ele teria já puxado meu tapete há muito tempo. Não que Deus é um cara mau, mas eu acho que é pelo que você tá vivendo. E as coisas vão fluindo. E eu acho que aí você conecta com outras pessoas. E as pessoas querem estar no mesmo ambiente que você. É a parábola do talento, né? Ele te deu algo, vamos ver o que você vai fazer com isso. E se você não fizer um bom uso, até o que você tem vai ser tirado. Perfeito. É isso. Ou até mesmo você mesmo vai... Nem Deus continua no mesmo Jogar lugar. fora, É né? você que vai jogando fora, sabe? Acho que você tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? São pessoas. São pessoas, não são máquinas, são pessoas. Sabe? Incrível, incrível. E agora, já meio que caminhando para o final, eu tenho mais 3 perguntas para fazer para vocês. E a primeira delas é: qual conselho vocês dariam hoje para um profissional que já é muito bom no que faz, mas quer sair desse lugar de deixar de ser mais um e passar a ser reconhecido como uma marca pessoal, uma marca relevante?
O que eu fiz foi, e o que eu ainda faço, foi não olhar para números, para dinheiro, para reconhecimento, para sucesso. Não que eu não tenha, tenho e faz parte. Mas eu sempre olhei para o resultado que eu vou causar na vida das pessoas, a transformação que eu vou levar para as pessoas. Então, é mais uma questão de propósito mesmo. A gente já falou, vai ficar repetitivo, mas é isso. O meu serviço é te emagrecer, mas meu propósito é transformar a sua vida. Então, além do dinheiro, igual eu nunca aceitei, eu tive proposta no Instagram, tem todo dia, de Eu jogo Imagino. proposta de parceria, divulgação. Eu não faço, gente. Teve uma marca que quis fechar comigo e ia ganhar 7 mil reais por semana para eu fazer um story. 7 mil reais por semana. Tipo assim, ia ser um dinheiro. E eu postar, podia ser uma foto. Eu falei, mas pra quê? Eu nem uso essa marca aí. Não faz sentido. Isso não me representa. Não faz sentido nenhum. O propósito é transformar a vida das pessoas, não fazer com que elas achem que elas têm que usar aquele tênis ali que você quer que eu fique postando no meu story. Nada contra quem faz, mas não tá alinhado com o meu objetivo. Então, para você se tornar uma marca, uma referência, você tem que ir além do serviço. Você tem que fazer isso. É esse trabalho completo, né? De levar a pessoa até a transformação mesmo. Porque emagrecer, qualquer um te emagrece. Você pode ali tomar um remedinho, você emagrece. Você faz um jejumzinho, você emagrece. Você faz uma dietinha, você emagrece. Mas aquilo ali vai ser momentâneo se não tiver uma transformação real. Então, é isso. Veja as pessoas além do resultado financeiro, além do sucesso. Eu vejo muito a entrega genuína, né? E aí o sucesso, o dinheiro... Acontece. Claro, acontece. Eu falo todo dia, antes de entrar numa live, eu falo assim, Deus, me usa. E principalmente quando eu tô mal. Me usa, falo que... eu não sei o que eu vou falar hoje. Tô falando todo dia. Tô há tantos anos. Como é que pode? Esse povo tá me ouvindo aqui. Milhares de pessoas todo dia ao vivo, vindo me ouvir. Não é possível. Então bota um negócio na minha cabeça, porque eu já não sei o que eu vou falar. E acontece. Eu falo uns negócios que eu falo, gente, de onde que eu tirei isso? Fui eu mesma, né? Fui eu que Já falei aconteceu isso. Comigo também Interessante. Várias vezes, Lógico que tem uma Porque busca, né? Eu tô literalmente sempre lendo, sempre pesquisando. Mas é isso. Eu não sei o que acontece, as pessoas acham que elas têm que entregar só aquilo ali. Ah, meu contrato com você é te dar 1 hora do meu tempo e te ajudar a te entregar uma dieta e você vai emagrecer. Que isso pra mim é muito... É muito raso, né? É muito raso. Pra mim não faz sentido É muito nenhum. raso. Você trouxe aí, por exemplo, se chega uma pessoa na sua live, ela foi abusada, ou ela foi violentada, ou ela foi traída pelo marido, o negócio dela não é alimento. E aí você vai fazer o que com essa pessoa? Exatamente. Você vai ficar falando ali que você tem que comer banana novo? E aí tem gente que reclama, nossa, fala da comida, você só fala de não sei o que. Eu fico assim, olha, dá licença então, porque como é que eu vou ignorar uma pessoa que tá passando, ela falou, como que eu vou ignorar? Olha a situação da mulher, como que eu vou falar assim, ah não, se vira aí, procura um psicólogo. Que psicólogo? Você pode procurar um psicólogo, mas eu sou uma pessoa, eu tenho história. Se você tem uma mensagem eu tenho experiência. Que pode gerar uma cura, por que você não vai fazer, né? Então eu quero ser usada na live, na padaria, no açougue, na academia, dentro, fora, de dia, de noite, a qualquer momento eu tô pronta. Incrível. Eu falo que um personal indispensável, ele tem que entender que ele tá lidando, tipo, com pessoas e não só com corpos. E eu falo que fideliza é a entrega real, sabe? É verdade. É você analisar as pessoas e verem pessoas de verdades, não de mentiras, né? Porque eu falo assim, você tá entregando pra qualquer um? É só entregar? E eu falo que é respeitar o processo. Passo a passo. Meu pai sempre falava isso. Vai com calma. Mas não deixa de fazer. E é uma das coisas que me tornou hoje uma pessoa que eu sou, né? Um profissional. Primeiramente, grato a Deus. Mas segundo, é você se dedicar. Pra que você tá ali? Você tá ali só pra quê? Pra tirar um dinheiro? Sabe? Só pra querer, né? Não é. Fala que você tem que analisar, olhar. Pra que essa profissão minha? Pra quê? Por que eu não tô atendendo num balcão de farmácia, né? Por que eu não tô fazendo uma outra coisa? Por que eu tô aqui? Isso. Tipo assim, eu Você acredito... já parou pra pensar? A maioria dos brasileiros hoje vivem naquele feito repetitivo e fazem porque acham que é só porque tem que sobreviver e pagar as contas. Eles correm atrás do dinheiro. É muito raso, né, O gente? dinheiro é consequência, eles não entenderam isso. Ana, e é uma coisa muito louca, porque hoje eu tô com pessoas que almejavam há muito tempo atrás. É isso. Sabe? As pessoas que eu atendo hoje, não vou falar o nome, porque não vou falar que elas são mais velhas. Mas assim, as pessoas que eu atendo hoje, quando eu era estagiário, eu olhava pelo Instagram e falava assim,
Um dia eu queria atender uma pessoa dessa. Queria chegar nesse nível ou estar numa academia dessa. Tanto que quando eu cheguei aqui, por exemplo, na Bodytech, não foi processo seletivo, sabe? Foi uma pessoa, vou falar o nome dela também, que ela merece, a Lorena, que ela me viu na sala eu atendendo Vamos uma. honrar aqui, É, vamos vamos honrar honrar. que a gente honra um dia. A Lorena, ela me atende, Legal. eu tava dando aula em sala, quando eu saí na porta, ela, vem cá, me chamou na gerência, falou, de onde você é? E falei, quer trabalhar comigo? Desse jeito. Uau. E as outras pessoas, depois disso, eu só vi processo. Eu falei, cara, eu comecei a me valorizar, sabe? Então, assim, você tem que ser você tem que ser real. Desse jeito você faz fluir. Não dá pra ser uma pessoa assim, ó, só por cara. Então, eu acho que é isso que é o primeiro passo para as coisas. Sabe o que que eu vejo muito também? É estar no lugar certo, perto das pessoas certas, a ambiência, né? Isso. Faz muita Quantas diferença. pessoas, Conexão. quanto que a galera perde tempo numa frequência baixa. Esses dias mesmo, estava dando mentoria, aí uma aluna minha falou assim, e eu já tinha colocado para ela que a palavra dela de 2025 tinha que ser intencionalidade, porque ela é muito aleatória, muito distraída. Eu falei, você já parou para perceber o tanto de tempo e dinheiro e energia que você está gastando com distração? Ela, caraca, eu nunca tinha. Falei, vamos fazer uma planilha aqui. Aí fizemos uma planilha de viagens internacionais, de balada, de viagens aleatórias para o Nordeste, para praia, para. Falei, tá vendo esse dinheiro aqui que a gente quer fazer esse movimento aqui que você tá dizendo que não tem? Olha aqui. Então, assim, essa questão da ambiência, gente, isso também mudou muito ponteiro na minha vida. E um dos motivos que eu escolhi estar na Bodytech é por conta da ambiência. Eu não estou ali atrás de academia. Eu tenho a melhor academia do estado do lado da minha casa, que é a academia para fisiculturismo, que é considerada que está ali em Jardim Cambori. O fisiculturista fala, é a melhor do estado. De máquina, de não sei o quê, tem enfim, a baita academia. Eu falei, eu não quero academia, eu quero ambiência. E quando eu comecei a me colocar nesses ambientes certos, ao lado de pessoas certas, as coisas começaram não a acontecer, mas começou a acelerar. E é o que você falou, você passou ali, você estava no ambiente certo, perto da pessoa certa, e claro, é o que você falou, você se movimentou para isso, né? Eu costumo dizer que o sucesso, ele não chega para quem está em casa, debaixo na coberta, e dormindo sono tranquilo. Ele chega para quem está em movimento, verdade. para quem está fazendo, buscando, né, essa questão da ambiência, e isso é muito forte. Me fala uma coisa agora, principalmente para a LED. Se você tivesse que recomeçar hoje, bugou tudo, tivemos um apagão digital, 0 agenda, 0 seguidores, 0. Obviamente, você já teria o seu repertório, mas bugou tudo, zerou, vamos começar do zero. O que você faria primeiro? Eu faria uma live. Eu faria uma live e eu faria exatamente o que eu tô fazendo, que é dar oportunidade das pessoas terem acesso a mim para conhecerem o meu trabalho e eu ter a oportunidade de ajudar elas, porque é uma troca. Não é só eu que ajudo, elas ajudam pra caramba. Você tem noção do que essas mulheres fazem? Eu não preciso falar, às vezes elas compartilham live, elas mandam pra todo mundo. Quando eu vejo uma loucura, meu direct bomba, 7.000 mensagens no dia, e eu não dou conta de responder todo mundo. É muito louco. Por quê? Porque eu tô ali entregando. Então eu falo com elas, eu costumo falar, ó, a minha preocupação é ensinar. Vocês vão compartilhando aí. Porque se não tiver ninguém aqui, eu não volto. Então tem que ter gente. Então o que eu faria? Eu faria isso. Eu pegaria o melhor cenário. Antigamente era televisão, hoje em dia a gente tem internet. Então, live, porque eu não gosto de pouco tempo. Eu prefiro um tempo maior para eu conseguir explicar as coisas. Eu gosto de explicar. E eu ensinaria. Eu falaria. Eu atenderia a pessoa. O que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Eu serviria. Como que eu posso te ajudar? Legal. E aí eu sei lá o que você precisa, mas dentro do que eu vivi, do que eu sei, eu ia te ajudar. Que legal. Por isso que eu não parei até hoje. Comecei fazendo live e eu tô fazendo live até hoje. Precisa? Não precisa. Não preciso fazer live. Eu faço porque eu quero. Ninguém entende isso. Por que você vai fazer live, Letícia, todo dia? Você não falta. Loucura. Por quê? Eu vejo lá, eu não sei como é que ela dá conta, não, gente. Ela tem Porque filho, bom, ela tem marido, ela mas tem é bom. Eu gosto. Eu gosto de. Tem dia que eu acordo assim. Ai, hoje o dia tá horrível. Aconteceu um monte de problema. Ai, tem que fazer live. Quando eu faço a live, eu vi que eu fiz a diferença na vida de alguém, eu saio de lá com uma energia que eu não sei nem explicar. É incrível mesmo. Agora, uma pergunta aqui que me veio à cabeça, ela nem estava aqui no script. Hoje você faz live com milhões de pessoas. E quando começou, como é que foi esse movimento aí?
Gente, eu no Instagram tinha nem 1.000 pessoas, seguidores, assim. Eu sei que é o pessoal da cidade, né, e tal. Das minhas amigas era que menos tinha seguidores. Você já morava aqui? Não, comecei lá na roça, lá no interior, Porciúncula, interior do estado do Rio. E aí eu me formei em 2016. Comecei a postar algumas coisinhas, normalzinho. E aí depois eu comecei a namorar o Renan. Engravidei muito rápido, antes de casar. Foi uma loucura, fiquei ali a gravidez inteira sem postar nada, sumi e comecei a ter problema financeiro, porque não tinha dinheiro. Eu ficava, gente, o que que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro pra comprar fralda. Vou pedir meu pai, pra minha mãe. Já jogaram na minha cara que não tô falando mal do meu pai e da minha mãe, não, mas, cara, uma menina que não é casada, não tem compromisso com nada, só quer saber de festa. Pareci grávida, então foi assim, nossa, mais uma boca pra sustentar agora. Então eu fiquei, eu não vou. Muito orgulhosa, não vou ficar pedindo pro meu pai e pra minha mãe. O que que eu vou fazer para eu dar conta da minha família? O Renan, Praticamente um estado de sobrevivência. o Renan trabalhava como concursado na prefeitura de motorista, ganhava um salário mínimo. Ele conseguiu um cargo comissionado, que fala, então ele começou a ganhar 2 salários. E eu vendi roupa, eu fiz um monte de coisinha assim para eu conseguir ter dinheiro. E eu achava que eu não era boa nutricionista, eu tinha certeza, na verdade. Mas você já era nutricionista? Aham, formei em 2016, engravidei em 2018. Então, 2017 foi o pior ano da minha vida, que não, acho que não dá tempo de contar, mas eu passei por muita coisa que hoje me deu bagagem para ajudar essas mulheres. Eu passei por um abuso sexual. E aí, 2016 eu me formei, aí teve essa situação aí, não tinha dinheiro, não tinha nada, não... e aí eu não sabia que eu era boa nutricionista, só que o Renan, ele olhava para mim, tudo que ele perguntava eu sabia responder. E ele falava assim, como você não é boa nutricionista? Você não pode ficar entre... Eu lembro dessa frase, você não pode ficar entre 4 paredes, o mundo precisa te conhecer. E aí, às vezes, ele encontrava com alguns amigos e ele ficava... Pergunta pra Letícia, que a Letícia sabe não sei o que, não sei o que. E aí eu entrava falando, porque eu gosto de falar, né? E aí as pessoas começavam a falar, nossa, você é muito boa e não sei o que. E aí eu comecei a ter um pouco mais de segurança para falar sobre nutrição, não emagrecimento. Emagrecimento nunca estava na minha pauta, porque eu tive problema com sobrepeso a vida inteira. E aí eu fui e comecei a falar sobre introdução alimentar. Eu comecei a estudar sobre isso, porque o João ia logo para introdução alimentar, e comecei a falar sobre alimentação infantil, porque eu achava que assim, só estudar e eu replico ali. Não posso falar de emagrecimento, sendo que eu fui gorda a vida inteira. E aí eu falava disso, só que as pessoas queriam emagrecimento. Parecia que o emagrecimento me cercava, elas me perguntavam só sobre emagrecimento. E aí eu comecei a falar. Quanto mais eu falava, mais eu via que a experiência que eu tinha tido era o suficiente para eu ajudar uma pessoa. Porque eu consegui emagrecer na época da gravidez. Antes eu tinha bulimia, tinha anorexia. E aí na época da gravidez eu tive mais responsabilidade, né? E aí morria de medo depois de ganhar o neném, engordar e tudo mais. Só que aí comecei a falar na mesma época, isso me ajudou muito. Como eu tô aqui falando para você, eu tenho responsabilidade, então também tenho que ter o meu resultado. Então me ajudou a manter o resultado, a correr atrás. E aí isso foi me trazendo mais confiança para falar sobre o tema emagrecimento. E eu tomei uma decisão em 2020, foi quando eu comecei na internet. Eu falei, eu vou começar e eu tinha Peraí, em 2020 você 2020. começou na internet? Final de 2020, 2021. Vamos botar dezembro de 2020. Mostrinha, hein? Mostrinha. Foi muito rápido. Muito sangue no olho. Mas eu falei, eu vou fazer dar certo. Eu e Renan, óbvio, né? O Renan não tá aqui, mas ele foi eu tava por trás do emagrecimento, da nutrição, e ele por trás da estratégia. Como é que faz para fazer live? Como é que faz para ter um curso online? Como é que faz? Eu não sabia, a gente não sabia de nada. E aí eu lembro que eu fazia uma declaração, porque a gente não tinha dinheiro e precisava. Eu comprei fralda pro João de lavar, eu lavava na mão. É mesmo? Eu não conseguia amamentar, mas não tinha dinheiro para comprar o leite, eu tirava. Então fiquei 1 ano tirando leite. Foi uma coisa assim, surreal. E aí eu comecei a fazer declarações. Eu falava, eu vou ser muito bem remunerada, mas primeiro eu preciso transformar a vida das pessoas. Então, Deus, me capacita para eu transformar a vida de centenas de pessoas. Eu falava centenas. E eu vou ser muito bem remunerada por isso.
E aí depois eu consegui centenas. Aí depois eu milhares, milhões. E aí hoje eu falo Uau. 10 milhões, não sei o que. Eu vou falando, vou fazendo essa declaração. Mas sempre foi, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero ser usada e eu vou ser muito bem remunerado por isso. Vai ser uma consequência. Porque se você fica correndo atrás do dinheiro, não faz sentido. Aquilo não tem um propósito. É né? vazio. É vazio. E eu lembro os primeiros 5 mil reais que a gente conquistou, que eu falei, a gente sentou e a gente falou assim, esse mês a gente vai fazer 5 mil reais. E eu não tinha um paciente, e ele tinha um salário mínimo da prefeitura. E a gente falava, esse mês a gente vai fazer 5 mil reais, a gente declarava aquilo todo dia, porque a gente precisa, e porque a gente é bom, e não sei o quê. E aí foram aparecendo as pessoas. Lógico, eu fui postando mais no Instagram, eu postava o prato de comida dele, o meu, gravava uns stories ali, cheia de filtro, de gatinho, de sutiã de amamentação, assim, com fralda pendurada no varal. O Renan ficava, meu Deus, precisava ser nesse lugar, com sutiã de amamentação e com fralda no varal. Mas você fez. Eu sou assim, Você eu tinha, tenho o arquétipo da pessoa comum. Se você me mandar gravar um vídeo aqui, eu vou pro lugar onde as pessoas vão conseguir ver o que tá acontecendo aqui. Eu não consigo, eu sou muito transparente, eu não consigo camuflar. Camuflar o quê, gente? A verdade é essa daqui. E aí eu fazia todo dia, e eu determinei, eu e Renan, a gente vai começar hoje, e eu nunca mais vou parar. E eu nunca parei, eu nunca faltei. Desde dezembro de 2020, eu nunca sumi. Você nunca vai na internet, você não vai me achar. Ou eu tô fazendo uma live, ou tem story meu, ou tem vídeo meu no Reels, de alguma forma vai ter lá. Ou eu tô no YouTube, você vai me achar em algum lugar. Porque eu me posicionei dessa forma. Eu quero estar aqui, eu quero transformar as pessoas. Eu quero que se a pessoa tiver com algum problema, ela consiga ir lá no meu perfil e ela consiga a ajuda que ela precisa. Uau. Impactante, hein? Muito bom. E aí você que está aí assistindo, contando aquela historinha triste, é fácil porque com certeza ela herdou ali já um carro, uma casa, o marido Não. já era funcionário público. Não, ele era motorista, funcionário público, ele era motorista Bom da saber disso, prefeitura. que eu vou botar um. Muito, muito forte isso, porque as pessoas tendem a contar a historinha triste pra gente dizer que é porque a gente vem de. Eu já escutei muito isso, né? Porque você tá falando isso que você tá numa capital, mas eu vim de uma cidade também do interior. A sua história também começou numa cidade Foi. pequena, né? Meus pais meu pai e minha mãe não fizeram faculdade. Meu pai parou de estudar, acho que foi na 4ª série. Minha mãe terminou só o ensino fundamental, o ensino médio ali. E quando eles também engravidaram antes de casar, de mim. E aí compraram o quiosque do meu avô, que vende hambúrguer. Então, eu estudei em colégios particulares e com dinheiro de hambúrguer. Nossa, gente, passei muita perrengue dentro de escola, discussão, briga de criança, onde as pessoas falavam comigo assim, as crianças, seu pai, você não pode usar essa calça da Coach, porque seu pai trabalha com a barriga na chapa, você é filha de chapeiro, você não tem dinheiro. Tudo filho de médico, de juiz e tudo mais. E eu tinha uma revolta do quiosque, eu queria que ele que explodisse, porque eu achava assim, eu tinha vergonha. Vergonha. Hoje não, eu tenho muito orgulho. Então, meu pai muito bronco, minha mãe muito... Minha filha vai estudar. Nem que eu tenha que fazer coxinha da hora que eu acordo até a hora que eu vá dormir, ela vai estudar e ela vai ser alguém. Muito forte isso, né? Quando a gente lembra disso. Foi a única pessoa que falava que eu ia ser alguém na vida. Mas eu nem acho que é porque eu demonstrava. Não, eu tenho certeza que não é porque eu demonstrava, mas é porque ela era mãe. E ela desejava muito isso. O meu pai, por mais que ele não falasse, inclusive falava coisas muito pesadas, sempre fez de tudo. De tudo que você imaginar. Então eu sempre tive tudo. Eu era a filha do quiosque, do Romário do quiosque da Bel, mas eu tinha uma bicicleta maravilhosa. Eu estudava no colégio particular, eu estava sempre bem vestida, mas eu via eles acordando 4 horas da manhã, indo dormir meia-noite, 2 horas da manhã. Minha mãe com a olheira enorme, por causa de ficar virando noite, e ela falava comigo quando eu comecei a beber muito e ir pra festa, não faz isso não, você vai ficar com olheira. E eu olhava pra ela, você tem olheira, tratava ela mal, sabe? E aí eu não conseguia pensar que a olheira era pra eu ter o dinheiro pra ir pra festa, pra eu ir pra... Exatamente. Só depois de muita maturidade que eu fui entender isso. E eu lembro quando eu fazia faculdade, que meu pai até falou uma coisa que me marcou muito. Ele chegou em casa e eu tava cozinhando ovo. E aí ele perguntou, pra que estudo de ovo que você tá cozinhando? Eu tinha acabado de aprender alguma coisa sobre proteína na faculdade.
E aí eu falei, não, porque é bom, porque o ovo é o segundo melhor alimento que existe. E aí ele, bravo com alguma coisa, virou pra mim e falou assim, essa faculdade que você tá fazendo é faculdade de jumento, você não sabe de nada, não. Aquilo ficou ressoando na minha cabeça por anos, por anos. E eu sei que ele falou na raiva, porque ele não acha isso de fato. E foi um dos motivos que fez eu acho que eu ter dificuldade no início de achar que eu seria capaz de ajudar alguém a emagrecer. Mas aí depois que eu tirei, eu ressignifiquei, né? É você saber olhar para uma pessoa, entender que ela é uma pessoa, ela fala coisa errada, ela faz coisa As errada pessoas e têm saber suas ver só as fraturas coisas boas. emocionais, né? E aí eu consegui me ver como uma pessoa que realmente consegue fazer diferença na vida de alguém, porque eu não via. Até eu não ver, eu não conseguia. Não dava, era impossível. Não, você podia falar, você é maravilhosa, que você fala, não sei o quê, eu não conseguia ver. Mas depois que eu mudei esse pensamento e eu comecei a fazer e ter muito resultado, porque eu me importava, eu ficava em cima. E aí, emagreceu, não emagreceu? O que tá passando? Quero te ajudar. E aí a pessoa mandava aquele relato, fazia vídeo, ligava, chorava, não sei o quê. Eu passava na rua, ai meu Deus, vem cá, me dá um abraço. Eu ficava, agora tá funcionando. Então agora eu tô ajudando os outros. Agora eu sirvo pra alguma coisa. Incrível, incrível. Essa questão de pai e mãe, isso é muito forte, né? Porque a gente não tem noção quanto que a gente fala sobre os nossos filhos, eles vão carregar aquilo para a vida toda. E quando a gente se torna adulto e atinge esse nível de maturidade de entender que meu pai e minha mãe teve as fraturas emocionais. Por exemplo, a minha avó passava a roupa do meu avô toda quinta-feira, roupa social, porque o táxi passava para levar ele para casa da amante. Então, o meu pai foi criado vendo o pai dele sair de casa toda quinta-feira para ir para casa da amante Com a e roupa com a roupa passada pela minha avó. Então, por que que eu vou achar meu pai um monstro em desonrar minha mãe, em trair minha mãe, se o que ele cresceu a vida inteira e assistiu foi vendo o pai dele saindo para ir para casa da amante na quinta e voltando na segunda? Aí, quando eu lembro de coisas que o meu pai falava ou fazia que eu me sentia agredida, entre aspas, ou às vezes em palavras, meu pai não era de bater, eu falava assim, cara, ele só está entregando aquilo que ele tem. Eu vou cobrar o quê de uma pessoa dessa? Aí, quando eu olho para Deus, eu falo, gente, quem que eu sou para exigir, né? Que especial que eu sou para exigir diante de um Deus tão grande, né? Então, é muito forte isso. E para você que está aí acompanhando esse episódio carregado de emoções, assim, caraca, que forte que foi. Você me fez, você me trouxe aqui à mente várias alunas, várias pessoas que também me seguem que falam assim, Ana, mas é porque eu comecei na unha, a minha origem é da unha, né? Eu fui funcionária pública, fiz direito, passei em concurso, enfim, a minha história as pessoas conhecem, mas talvez vocês não saibam. Eu também comecei lá. Meu pai falava que tinha que fazer direito e ser funcionária pública. Então, eu fiz direito, passei no concurso público, depois pedi a exoneração, comecei a empreender no quarto da minha casa fazendo unha. Tanto é que o meu livro nunca foi sobre unhas, né? Que eu entendi também que não era sobre unhas, era sobre o que eu fazia através das unhas. E aí comecei a me posicionar, é onde eu me apaixonei pelo posicionamento, marca pessoal, enfim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que acha que o que faz é muito pequeno, né? Eu tô aqui, ó, eu faço, por exemplo, essa semana eu tive em São Paulo com o seu Eliso, o cara é um barbeiro, o cara é um... Olha o que ele fez. Fenômeno. Um fenômeno. Então, assim, não é sobre o que você faz, ou sobre o que você vende, é o quanto você está disposto a fazer esse movimento que foi dito aqui. Servir. Servir sem olhar para o que você vai ter de resultado. É servir genuinamente, servir com o coração. E eu vejo muito isso em vocês, isso é incrível. E agora a última pergunta, se aliás, vocês acreditam que o que vem primeiro, o resultado ou a autoridade? Porque hoje, eu não sei se vocês, mas o que eu mais escuto, como que eu faço para me tornar autoridade? Eu quero me tornar autoridade. As pessoas, né, têm essa necessidade. E eu fico incrível quando eu recebo essa pergunta, como que eu faço para me tornar autoridade? Como se tivesse como comprar, né? Alguma coisa exatamente. Isso é verdade. Ou a autoridade gera resultado ou o resultado que gera autoridade? Quer falar? Quer que eu fale? Puxa. Então, você tem como receber a autoridade de alguém, mas você tem que bancar isso. Por exemplo, pode ser que alguém me pergunte a respeito de um personal
não vou usar você como exemplo porque você é muito bom, mas me pergunte sobre um personal e eu falo, ó, tem aquele ali, o João, que ele é incrível, ele é maravilhoso e tudo mais. A pessoa, eu tô passando autoridade para ele, a pessoa vai contratar ele, mas se ele não entregar o serviço, ele perde a autoridade dele. Então, você consegue, é transferível essa autoridade, né? Mas aquela autoridade que ela fica mesmo, e ela gera frutos e tudo mais, e ela se mantém ali sólida, com solidez, é a autoridade do resultado. Porque quem tem resultado, você não tem nem vai falar o quê. Eu gosto que as pessoas vejam o resultado através de mim antes de eu abrir minha boca. Eu acho que é assim. Olha pra mim e vê se acha que eu tenho autoridade, se eu tenho resultado, se eu não tenho. Não vou nem abrir minha boca. Depois eu abro a boca e falo. Entendeu? Isso é marca, gente. Isso é marca, isso é uma marca, entendeu? Isso é massa. Bater o olho e falar assim, a sua imagem vende, Exatamente. entendeu? A sua comunicação imagética, você não precisa abrir a boca. Seus resultados falam tão alto que eu nem Exatamente. consigo te ouvir. Não precisa nem abrir a boca. Tô vendo. E quando você entende quem você é realmente, você acaba também sendo uma autoridade, porque você se posiciona de uma forma diferente. Tem coragem pra Tem se posicionar. Até a sua forma de andar, até o seu jeito de, sabe? Isso Eu criar tenho uma frase no meu livro que eu falo, quem não se posiciona, posicionado é. Uhum. Então, não tem meio termo. Não. Ou você vai se posicionar, ou vão te colocar na caixinha. O que você escolhe? Leti falava muito isso, Renan também. E uma das coisas também interessantes é o não. Saber falar não. Se você fala sim forte. pra tudo, você vai ser conduzido. Agora, se você aprende a falar... Porque eu lembro, quando eu falei meu primeiro não, eu vi muitas coisas na minha vida fluir. Muitas coisas fluir. É porque você tem que saber onde você vai. Se você não falar não, você vai pro caminho que o outro não terminou Sendo pra você. guiado. Sendo guiado. Aí não faz sentido, aí não é a minha autoridade, o meu propósito, o meu resultado mais. Não é a sua vida, é o que o outro determinou. Verdade. E não é uma questão de ego, o que eu tô falando aqui. É sobre você saber quem você é e o papel que você tem na Terra. Cada um tem um propósito. Cada um tem uma quando marca. começa a falar de você é porque tá dando certo. Sim. Você tá começando a sentir, Fale né? bem ou fale mal, mas fala de mim. Verdade. Gente. Não, fala mal não, gente. Não. Senhoras e senhores, que episódio. Leti e Jonatas, obrigado por tanta entrega. Vocês, nossa, abriram bastidores aqui da vida de vocês. Eu me senti muito honrada em trazer aqui para o Realcast e compartilhar com a nossa audiência a história de vocês. Vocês não só inspiram, mas vocês carregam de fato essa transformação. Vocês mostram o resultado, né? Aquela coisa de inspirar, não, eu inspiro, mas aqui o resultado. Então, muito obrigada pela presença, pelo tempo precioso de vocês, né? Eu costumo dizer que tempo não é dinheiro, tempo é vida. E vocês pararam a vida de vocês, então eu me sinto muito honrada. Nossa mesa, o Realcast, está muito honrada em recebê-los aqui. E para você que ouviu até aqui, o convite é simples. Você vai curtir esse episódio, você vai encaminhar para uma pessoa que precisa, que você sabe que precisa ouvir essa mensagem forte, poderosa e que com certeza. Eu vou te falar que se você pegar tudo que nós trouxemos aqui e 20% você colocar para jogo, não precisa colocar assim não, porque vai ficar puxado para você. Se você cuidar da sua ambiência, se você fazer com o que você tem na sua mão hoje, se você não ficar olhando para conversinha fiada, né? Vamos jogar o português. Se você ouvir a Deus, que Leti falou, por que eu ia parar? Não parei porque eu decidi ouvir Deus. Se você focar no seu resultado, se você tiver uma entrega genuína, de coração, se preocupar com pessoas, se preocupar com o próximo, Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não É tem tão como. simples, né? É a E as receita. pessoas ficam querendo buscar o pozinho É o do passo a plim-plim, passo. que Eles vai- querem a receita e de fato a receita existe. A receita é isso aí, gente. A gente só tem que tem um estar apto a pagar o exemplo. preço para aquilo. Eu gosto muito de estudar sobre Jesus, além da Bíblia. E eu caço tudo que você imaginar, tudo quanto é livro. E eu fico assim, meu Deus, como pode? Porque ele, além de fazer parte da Divina Trindade, era um ser humano. Então, como pode ser tão assim? Então, cada dia que passa, eu quero ser mais assim. Então, pra mim, a receita é essa. Olha pra Jesus. O que Jesus faria? É, O tem que uma que coisa Jesus que eu faria? falo que a gente tem que ser aqui na Terra, pequenos cristos. Tem aquele livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Perfeito. Um livro muito bom. É exatamente isso. Uma das coisas que mais me pegou na Bíblia foi quando Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele.
E aí teve um dia que eu parei e pensei, eu tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, tá errado, não. Como é que eu vou fazer coisas maiores do que Jesus do jeito que eu tô aqui agora? Então eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer. E eu preciso fazer o que Deus me entregou, não o que o Jonathan está fazendo. Não o que a Ana Paula tá E ele fazendo. falou que a gente teria autoridade. Ué. Tá aí, é só fazer. É só acessar, né? Acessa. Aquele lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E a gente só vai acessar se o que ele já confiou a gente fizer o bom uso, né? E ó, eu vou te falar, eu só tô aqui porque você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque eu não aceito convite. Não é porque, Letícia, não sei o quê. Porque eu não vou sentar num podcast pra falar de coisa que não faz sentido pra mim. Amém. A vida, ela tem uma hierarquia. Deus, eu e as pessoas. Então, se estiver fora dessa ordem, eu não vou. Tô muito bem resolvida com isso. E quanto à autoridade que a gente estava falando antes, tem essa autoridade que ela é transferível, eu nunca usei ela. Nunca precisei disso. Eu fiz lá, ó, o todo dia, o feijão com arroz, todo dia. Básico, bem Nunca você vai achar a Letícia, fulano de tal, fez, indicou. Não tem. Porque eu fui lá sozinha. Não porque eu não quisesse, não aconteceu. Ninguém me indicou e eu precisei fazer. E então, eu tô aqui porque você coloca Deus em primeiro lugar e eu me senti muito honrada. E se precisar de mim, eu tô aqui porque Uau. o meu propósito é esse: mostrar para as pessoas que Deus está aí para elas e basta elas acessarem isso. Amém. É isso. E eu fico muito feliz em ouvir isso de você, porque a gente se conhece tem pouco tempo, através do Jonatas, e obviamente ele falou, a Lete Ponto, eu falei assim, nossa, eu nem sabia que Vitória tinha uma influenciadora desse gabarito, juro, eu não sabia. E aí eu comecei a seguir. Ninguém sabe que eu sou de Vitória. Quando eu falo que eu sou de Vitória, Aí um monte de comecei a Vitória seguir, fala, aí eu falei, fala de emagrecimento, Tá vendo aí? mas mais o quê, né? Aí olha eu, buscando o que é a Lete, além do emagrecimento. Aí eu falei, Aí eu falei, o marido fala de Deus, Você coloca viu que eu Deus dei uma em primeiro moral a ela, lugar. né? Deu uma moralzinha a ela. Aí eu falei, quero estar perto. Jones, quero estar perto. Entendeu? Então eu me sinto muito. É literalmente colocar o pé e Deus coloca a escada e as coisas vão acontecendo, e é sobre isso. E já falei com o Jonas, ele tem que fazer o evento presencial dele e a gente vai movimentar isso, porque a gente tem que criar mais esses ambientes para ajudar as pessoas e fazer o povo aceitar Jesus no final das contas, que não é nada sobre a gente. Inclusive, vou contar um negócio pra vocês que não sei nem se talvez precise cortar depois, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Elas querem emagrecer. Eu costumo oferecer o que elas querem e eu entrego o que elas precisam. Eu tive problema com isso por muito tempo. Eu ficava pensando assim, ai meu Deus, será que eu tô fazendo uma coisa errada? As pessoas, não que elas não vão emagrecer, mas elas vão ter coisa que elas não sabiam que elas teriam aqui. Até que eu li, eu não lembro agora, eu acho que foi Provérbios, foi Provérbios que fala que a sabedoria, ela convida para você comer um banquete. Venham, saiam da rua, vem, tem um banquete, que não sei o quê. E depois que você entra, que você descobre o que é a verdadeira sabedoria. Então, eu fiquei mais tranquila quanto a isso. Mas deixa eu te explicar. Eu tenho um programa chamado Desafio Acelerador, que é o meu programa de 15 dias, onde as mulheres emagrecem até 15 quilos em 15 dias. E assim, é sobrenatural, 15 quilos em 15 Eu vi, dias. você fez um reality. Fiz. Então, lá dentro, eu falo de Deus. E no final, o último dia, eu convido as pessoas, não é sobre religião, mas eu convido as pessoas a aceitar que Deus faz parte delas e que elas são merecedoras, que elas são capazes e que elas têm a oportunidade, né, de conquistar tudo. Então, quando a pessoa entra achando que ela só vai emagrecer, e aí eu faço Ela tudo sai isso. com um combo completo. Exatamente. Aí eu ficava assim, meu Deus, será que vão achar ruim comigo? Nunca forte acharam, isso, muito hein? pelo contrário. Já falaram, eu nunca ouvi falar de Deus do jeito que você fala. Como assim? Você não estava falando de emagrecer, de comida? Como é que você está falando de Deus agora? Fala, porque Deus é tudo, gente. Deus está no copo, Deus está no microfone, Deus está em tudo quanto é lugar. Exatamente isso. E literalmente busca o emagrecimento e leva o combo completo, leva de presente até Que a adianta um salvação, corpo né? magro e a vida, nossa, Rasa, né? rasa, acabada, Vida. triste. E Deus, o que é Deus para mim? Além da religião, né? Que eu nem falo de religião. É a parte boa. Para mim é o positivo. É o legal, entendeu? Então vai ter Deus em tudo. Vai ter Deus no emagrecimento, Deus na prosperidade, Deus no casamento, Deus na saúde, Deus em tudo quanto é lugar.
É uma frase que eu ouvi num curso que eu fiz na igreja, esteja perto de pessoas que levam Deus a sério. Isso é muito forte, porque tem gente que tem Deus na boca, mas não tem Deus no coração. Tem Deus na boca, mas não tem nas atitudes, no dia a dia. Né? Tem Deus na boca, tem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Eu sou criado na igreja presbiteriana, então a religiosidade, cara, eu sei, de longe eu detecto. Então, assim, pessoas que levam Deus a sério. E no final das contas é tudo sobre isso. Poderíamos ficar aqui mais 2 horas, acho até que merecemos um próximo episódio para trazer alguns temas específicos. E você que está aqui com a gente até esse momento, se você gostou, você deixa o seu comentário aqui. E Leti e Jonatas, onde que as pessoas encontram vocês? Não preciso nem falar, né? Mas @Leti. Escreve, por favor, porque geralmente eles colocam um ponto, mas é Leti e ponto escrito. Ah, tá. E tem um Ezinho, né? Uhum. Ótimo. E lá, @PTJonatas, tá? É só Jonatas ou Jonatas? Jonatas. Ah, tá. Jonatas. Não tem H no Jonatas. meio, underline. Sem H. Então, @Leti e ponto. @PTJonatas. Ótimo. Personal, tá? Para você que precisa também, né, além de encontrar Jesus, mas encontrar um estilo de vida saudável, não tem profissionais mais melhores para servir vocês. E anotem, encaminhem, curtam, depois mandem para a gente mensagem, pode ser no Instagram, pode ser aqui no YouTube. E eu tenho certeza que esse episódio vai fazer muita diferença na sua vida. Mais uma vez, obrigada, Leti, pelo seu tempo. Obrigada, Jonatas. Eu sei que a agenda de vocês já deve estar em pânico aqui, porque o nosso tempo extrapolou, mas foi acontecendo, né? E a gente começa a trazer Jesus para o assunto, aí o negócio não vai acabar nunca mesmo, porque é bom demais falar dele. E, mais uma vez, parabéns por você estar aqui consumindo um conteúdo de qualidade, Realcast. Um beijo grande e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigada. Tchau, tchau.